Graça e paz, irmãos. Vamos estudar nesta manhã o livro de Provérbios, o capítulo 9. Os irmãos aí em casa deem uma lida no capítulo completo. Nós vamos resumir aqui apenas a leitura do capítulo 9, que diz o seguinte: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Ó Deus, muito obrigado por esta escola dominical, por mais esse estudo que o Senhor nos concede. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, o livro de Provérbios, como nós estamos estudando esses dias, temos notado que Deus usou Salomão para nos ensinar e nos dar a devida instrução. Então veja que este livro ele está recheado de orientações para pais e filhos. Alguém disse que Aristóteles, o filósofo da Grécia Antiga, contou a história que a sua esposa havia sido interpelada sobre o rei de Siracusa, que perguntou para ela e ao poeta o que valia mais, ser rico ou ser sábio. Posteriormente alguém perguntou a Aristóteles e ele disse que seria a riqueza, porque ele nunca viu um sábio, um rico batendo na porta de um sábio, e sempre viu os sábios batendo na porta dos ricos. Pois bem, essa ilustração também vai mais na frente dizer que ele disse que nunca viu um rico bater a porta do sábio, porque o sábio ele conhece os seus limites. Já o rico, ele não tem ideia nem noção das suas necessidades, o que ele de fato precisa. Notemos, irmãos, que em Provérbios nós vamos encontrar a sabedoria, o ensino, a didática de como devemos nos portar nos dias atuais. Os provérbios eles foram escritos para toda a gama da experiência humana, e aí nós podemos observar várias finalidades dos provérbios, especialmente no capítulo 1. Então veja que ensino e palavras de inteligência, bom proceder, justiça, juízo, equidade, prudência, conhecimento, bom siso, habilidade e o temor do Senhor. Então, de acordo com o professor David, a sabedoria possui também algumas características, e a sabedoria começa com um relacionamento entre a criatura e o Criador, que na verdade ela parte primeiro como grande sábio Deus, que criou todas as coisas, e inclui o profundo respeito, a relevância, o temor do Senhor, a lealdade e a fidelidade ao Senhor. A sabedoria, ela origina-se de Deus, até porque quando a gente lê Gênesis, o início de Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis em diante, nós vamos notar a sabedoria de Deus ali descrita, quando ele cria todo o universo, quando ele cria as leis morais, quando ele cria o universo. Então a gente pode perceber que em Deus já existia a sabedoria. A sabedoria divina atinge seu auge na pessoa de Jesus Cristo. Colossenses, no capítulo 2, ele vai explicar e relatar bem o que é isso.
Então o homem não adquire sabedoria genericamente ou geneticamente, mas pela atenção ao ensino e pela graça, por aquilo que ele procura, por aquilo que ele quer. A sabedoria não bate com a lógica humana. Para entender a sabedoria divina, preciso desconfiar do meu próprio entendimento e confiar única e exclusivamente no Senhor. Como eu posso adquirir sabedoria? A sabedoria é para qualquer pessoa que a deseja. Ao mesmo tempo, ela também tem um preço. Se você deseja a sabedoria, você tem que se lembrar que essa sabedoria, ela tem um preço. Deus, pessoal, santo, justo e reto, sua sabedoria é dada àqueles que a pedem e a buscam. Tiago, no capítulo 1, no verso 5, vai orientar e dizer que como devemos encontrar a sabedoria. A sabedoria, ela está revelada para os retos. A sabedoria, ela é para os que temem ao Senhor. Nenhuma pessoa pode se considerar sábio se não teme ao Senhor. Os astrólogos da corte babilônica também foram chamados de sábios. Mas, ao final, nós conhecemos, sabemos que Daniel mostrou quem era o verdadeiro sábio dentre aquela corte. Isso está relatado em todo o capítulo 2, você encontra essa história. Aquele que é sábio aos seus próprios olhos não obterá a verdadeira sabedoria, porque pensa que já chegou ao alvo. Todavia, criou um obstáculo para si mesmo, e por isso não avançará mais um passo. Perdeu o espírito de aprendiz, e quando isso acontece, não vai aprender mesmo, nada lhe acrescentará que pensa. Nós sabemos, irmãos, que o homem ele tenta dizer que é sábio, que é inteligente, mas nada se passa além daquilo que ele imagina ser. Os próprios filósofos, como nós lemos no começo sobre Aristóteles, eles diziam que nada sabiam, né? E quando a gente vai estudar a história da filosofia, nós vamos entender que por mais inteligentes que eles fossem, eles cometiam erros gravíssimos. Então o temor do Senhor é o princípio de toda e qualquer sabedoria. Nenhum homem pode se considerar sábio, nenhum homem pode se considerar sábio. O astrólogo, como citamos, da corte de Babilônia, todos eles se achavam sábios, chegaram diante do rei Nabucodonosor e tentaram falar, tentaram dizer, falaram bastante coisa, mas só Daniel foi capaz de decifrar, de trazer à luz o entendimento daqueles sonhos que o rei tinha. E Daniel mostrou quem era o verdadeiro sábio. E todos nós, irmãos, conhecemos que para ter um pensamento, uma sabedoria, precisamos que Deus esteja conosco. Então, o temor do Senhor tem que ser o princípio de toda e qualquer sabedoria. Então, o conceito de temor é fundamental para a compreensão do livro de Provérbios, mas ao mesmo tempo talvez seja um dos conceitos mais difíceis de se definir quando a gente fala de sabedoria, porque o mundo ele está aí ensinando a sua tola sabedoria ou tentando mostrar
o que é sabedoria. Também no processo de definir o tempo do Senhor, corremos o risco de destruí-lo, assim como aquela criança que queria descobrir como funcionava um sapo. Ao dissecá-lo, ele o matou. Vamos então aqui dar uma pincelada rápida do que é a verdadeira sabedoria. Charles Hyde, na Bíblia Anotada, diz: a referência que se expressa em submissão à sua vontade através de um relacionamento correto com Deus. Derek Kidner comenta: os relacionamentos de relevância, dependência, fidelidade e amor ao Senhor são características daqueles cujos pecados são perdoados. Bruce Waltke acrescenta: o temor do Senhor é aceitar pela fé a revelação objetiva de Deus, porque alguém crer que Deus pretende cumprir suas sentenças tanto quanto as suas promessas. Por último, G.B. Feuerbach, ele comenta: a majestade de Deus inspira ao homem o mesmo sentimento que ele tem. Por exemplo, quando enfrenta qualquer coisa de tamanho tal, ele fica totalmente calado. Uma cachoeira, as estrelas, numa noite clara, o mar, a grandeza de Deus e a sua plenitude devem inspirar em nós uma adoração verdadeira em experiência sublime. O Salmo 8, de 1 a 4, vai nos trazer essa clareza dessa última frase que nós falamos. Porque afinal o temor do Senhor é o princípio, é o ponto de partida para uma vida de sabedoria, para uma vida de um sábio. Eis a resposta: porque o temor do Senhor é a chave que destranca alguns segredos do universo, que abre a porta de uma vida bem-sucedida, justamente porque o adorador está em relacionamento com aquele que fez todas as regras, todas as leis do universo. O temor do Senhor, no livro de Provérbios, tem as seguintes características. Se você observar no capítulo 2, você vai aprender a valorizar e buscar a sabedoria. No capítulo 9 e 10, você vai descobrir que precisa conhecer a Deus. No capítulo 15 e 33, você vai entender que você precisa ser humilde diante dele. No capítulo 2, de 1 a 6, você vai perceber que é necessário obedecer a palavra de Deus. No capítulo 3, de 7 a 8, você vai aprender que você precisa odiar o pecado. E no capítulo 24, dos versos 21 e 22, você vai entender que é necessário respeitar autoridades constituídas por Deus. Resultados do temor do Senhor. Aquele que teme ao Senhor experimenta as bênçãos alistadas, das quais nós vamos tratar a seguir. No capítulo 1, no verso 7, você vai encontrar sabedoria. O capítulo 1, no verso 33, segurança e tranquilidade. No capítulo 2, de 5 a 9, entendimento, justiça, juízo e equidade. No capítulo 14, 27, vida prolongada. No capítulo 16, verso 6, livramento do mal. No capítulo 22, verso 4, prosperidade e honra. No capítulo 1, 30 a 32, 10, 27, encontraremos que não sofreremos as consequências da morte ou perdição por ter abandonado o Senhor.
E no verso 15, no capítulo 15, 16, não sofremos inquietações. Sabedoria, irmãos, mente aberta, mas cabeça dura. O capítulo 9 de Provérbios apresenta uma alegoria em que tanto a sabedoria como a loucura agem como alguém que faz um banquete e convida homens e mulheres para se alimentar do que lhes é oferecido. Então precisamos reconhecer que somos pecadores, falhos, e que se tentarmos encontrar sabedoria de nós mesmos, só iremos quebrar a cabeça. Precisamos reconhecer qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Lembre-se que quem tem a mente aberta ouve e observa tudo com atenção, aceita os conselhos e as repreensões feitas com amor, analisa os fatos antes de tomar uma posição, prefere ser guiado pela sabedoria em lugar de impulsos, não alimenta o ódio e rancor, pois sabe perdoar, empenha-se em andar por caminhos verdadeiros. E concluo, irmãos, perguntando para você: você pode responder: onde estão estes sábios para que eu ande com eles? Eis a resposta: ande com o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios, que você encontrará a verdadeira sabedoria. Que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar nossa escola bíblica dominical de hoje. Oremos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou e o Senhor nos ensina a cada dia. Muito obrigado por esta escola, por estes momentos em que estamos juntos. Nos traz, ó Deus, à noite, no final de tarde para o culto, para juntos orarmos, cantarmos, louvarmos a Deus e bendizer o seu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Bem, irmão, como falamos, estamos aqui encerrando a nossa escola e convidamos a todos os irmãos para participar conosco presencialmente ou via live a partir das 16h30 no nosso culto, hoje inclusive com a Santa Ceia do Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.